É isso aí, pessoal. Vamos começar então um novo curso aqui para você, junto aqui ao Gran Curso Online, professor Tudão, professor aqui da Casa da Legislação Tributária Estadual. Nós vamos estudar junto para nós invadirmos o território do estado de Roraima. Sim, meu querido, você que vai a princípio invadir Roraima, é o lugar certo que você está chegando aqui antes de começar esse edital. Mesmo que você comece a estudar com a gente agora que saiu o edital, não tem problema. A gente, antes do edital, já começou a fazer a gravação das suas aulas, para você começar a se preparar antes. Você vai ver que mesmo a gente seguindo o último edital anterior, tem bastante coisa importante, bastante coisa para você estudar. Não deixa a legislação para acima da hora, tá? Não deixa a legislação tributária estadual, legislação dos tributos estaduais, do ICMS, do ITCD e do IPVA, para o final lá, para cima. Não faça isso. Esse é um erro que os aprovados não cometem, né? Aqueles que não são aprovados cometem esse erro. Falam que vão decorar a legislação na véspera da prova. Você que não é, né, um daqueles, você não comete esse mesmo erro. Por quê, professor? Porque é uma matéria importante, é uma matéria que cai bastante na prova, e se não fosse mais isso ainda, de ter muitas questões na prova de legislação tributária, é o teu dia a dia no trabalho lá dentro. Então, o que você entender de legislação, você vai usar para a vida inteira da área fiscal que você for. Quer dizer, então, eu sou fiscal que trabalho só com ICMS, mas com certeza, se alguém for tirar alguma dúvida do ITCD, vai tirar com você, você é o fiscal. Você é o responsável pelo setor, ou você é o responsável por aquela matéria, ou você é a pessoa que eles conhecem que, a princípio, deveria ser a pessoa mais entendedora daquele assunto, não é verdade? Mas agora nós vamos começar então o nosso estudo e eu vou seguir o edital anterior. Quando sair o novo, a gente vai ver o que a gente precisa acrescentar, tá bom? Vai na telinha pra gente. Então vamos lá para a telinha. O próximo concurso da Cefaz Roraima vai ofertar 30 vagas para o cargo do auditor fiscal de tributos estaduais. Desta, 20 serão para provimento imediato e 10 para a formação do cadastro reserva. A expectativa é que o edital seja publicado ainda em 2020, mas tal previsão depende da análise da Procuradoria-Geral do Estado, né, e posteriormente da contratação da banca organizadora. Então a gente já está no andamento desse trâmite. O último concurso da Cefaz Roraima, eu preparei o pessoal, viu? Foi lá em 2006. Galera, muito tempo atrás, né? Mas eu também sou professor há bastante tempo. E teve como banco organizador o Centro de Extensão, Treinamento e Aprimoramento Profissional, o CETAP. Foram, na época, ofertadas 30 vagas para fiscal de tributos estaduais, com a exigência de diploma para os cursos de graduação em Direito, Economia, Ciências Contábeis e Administração. Pode ser que essa exigência seja mantida. Remuneração inicial do cargo acima de R$20 mil. Olha que beleza, belo salário ali para o pessoal que vai ser fiscal. Então, lá na prova, lá em 2006, nós tivemos língua portuguesa, conhecimentos gerais, matemática, administração pública, economia, estatística, direito constitucional, direito administrativo, civil, penal, comercial, contabilidade geral, comercial, pública, custos e contabilidade. Tudo isso, né, peso 1, com 10 questões. E aí é o que eu falo para vocês, 25 questões na época, peso 2, com a legislação e com o direito tributário. Então, gente do céu, 50 pontos na prova era esse peso, né? Peso 2. 25 pontos, 25 questões era peso 1,6 e 10 questões peso 1. Quer dizer, então tem que tomar bastante cuidado, porque a nossa disciplina normalmente cai com muitas questões e muito peso, tá? Por isso que não pode deixar para depois. Isso foi no concurso passado. Provavelmente esse nosso novo concurso, as coisas se repetem, né? E aí o conteúdo do edital passado, a Lei Candir, que você já vai ter visto aqui com a gente no nosso curso para todos os estados. A Lei 59 de 93, o Código Tributário do Estado de Roraima, é aqui que a gente vai basear o nosso maior esforço para o estudo da matéria. Então, a gente vai em cima do código, porque eu creio que a maior parte das questões vão vir de dentro do código, né? E depois nós temos tanto a Lei Complementar 8/94, quanto o decreto que traz o regulamento do ICMS. Esse eu não vou dar tanta ênfase como eu vou dar na lei. Por quê? Porque o Código Tributário já vai ter as normas gerais mais importantes para a gente estudar o ICMS de Roraima, o IPVA de Roraima e o ITCD de Roraima. Tá bom? Mas, de qualquer forma, esse foi o último edital.
Quando sair o nosso novo edital, aí a gente vai trazer aqui os adendos, os acréscimos necessários. Deixa eu explicar isso para você. Professor Tudão, eu estou com bastante tempo, quero estudar a legislação com antecedência. Pega o Código Tributário do Estado de Roraima e já lê ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Antes de ler ele sozinho, assista nossas aulas que eu vou estar aqui estudando ele junto com você. Vou pegar cada um dos artigos, vou falar, isso aqui é importante, isso aqui é mais importante. Olha, quando ele fala essa palavra, significa isso, aquilo. Então, eu vou estar discorrendo. Pega o regulamento, pega o Código Tributário do Estado, imprime ele, sai anotando tudo que eu vou falar para você. E aí você tem um material ótimo para estudar. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer o nosso estudo dirigido dessa legislação do Estado de Roraima. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso estudo? Vai na telinha, então. Olha lá, começamos o estudo do nosso fiscal do Estado de Roraima. Ele fala assim, ó, a Lei 59, de 28 de dezembro de 1993, claro, atualizada aí até a presente gravação, tá bom? Ela, a princípio, traz o Código Tributário do Estado. Dispõe sobre o sistema tributário estadual e dá outras providências. Artigo 1º. O sistema tributário do Estado de Roraima compõe-se dos tributos pertencentes à sua competência impositiva e é regido pelos princípios e normas gerais ditados pela Constituição Federal, pelas leis complementares pertinentes à matéria, pelas resoluções do Senado e pela Constituição do Estado. Então, na verdade, nós temos um sistema tributário estadual, né, que vai usar as normas da Constituição, do CTN, que é a lei complementar hoje, né? É a lei ordinária com efeito de lei complementar sobre a matéria, resoluções do Senado e a Constituição do Estado de Roraima. E aí já apresenta-se para nós quais são os tributos da competência do Estado de Roraima. Então, os tributos que o Estado pode cobrar. O imposto, primeiro, é o imposto sobre circulação. Imposto sobre operações, nós vamos entender o conceito de operações. Relativas à circulação, vamos entender o conceito do que é circulação para efeitos de incidência do nosso imposto, de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que é o nosso ICMS. Então, a gente vai entender conceitos importantes para estudar o nosso imposto sobre a circulação. Olha aqui para mim, esse imposto é tão importante que, além de ele ser o mais arrecadador de todos os estados brasileiros, ele, a princípio, ele é quase, para todos os municípios, a maior arrecadação do município, que é os 25% de repasse dos estados para o ICMS. Então, ele é importante em toda a federação, porque ele acaba sendo um grande arrecadador para estados e para municípios. Tá certo? Além de você ser conhecido, o teu cargo é conhecido como fiscal do ICMS. Quer dizer, aquele lá é fiscal do ICMS? Exatamente. Então, você é um fiscal do ICMS. Tudo bem? Volta lá para você ver. E nós temos também o imposto sobre a transmissão, causa, morte e doações. Então, agora, o fato gerador que nós vamos estudar é o que é a transmissão. Seja ela em virtude da morte de alguém, causa morte, seja ela em virtude de um ato de vontade de alguém, que é a doação. Então, também temos a incidência do nosso ITCD. Então, você, além de fiscal do ICMS, você é fiscal do Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doação, o ITCD. E também nós temos o Imposto sobre a Propriedade. Então, o terceiro fato gerador que nós temos e a terceira hipótese de incidência de tributos aqui no Estado é a propriedade do veículo com motor. Então, é o nosso IPVA. Então, o fiscal, na verdade, ele é fiscal do ICMS, é fiscal do ITCD e fiscal do IPVA. Tá certo? Então, é interessante nós levarmos essa relação aqui, né? Essa importante informação para a nossa prova, para a gente poder ter um entendimento a respeito da matéria. É muito importante. Tá certo? Então, o ICMS, o ITCD e o IPVA são os nossos impostos, seja sobre circulação, transmissão ou propriedade, e a gente vai estudar cada um deles. Olha aqui para mim, a nossa matéria se resume em você estudar os tributos
em espécie. Então você vai estudar, vai entrar mais a fundo nos aspectos do fato gerador do ICMS. Aspecto quantitativo, aspecto subjetivo, aspecto objetivo, a hipótese de incidência. Você vai estudar comigo os aspectos temporal e aspecto espacial. Mais que isso, você vai estudar também algumas obrigações, sejam principais ou acessórias. Então, a gente vai entrar a fundo no ICMS, vai fazer isso também no ITCD e também no IPVA. Essa é a parte principal da matéria. Tá? Ah, professor, eu não sou muito bom no ICMS, mas eu fui bem no IPVA e no ITCD. Você vai garantir pontos em todos os impostos, tem que estudar os três. Né? Com certeza o ICMS deve cair com mais questões, mas é importante você estudar também, não desmerecer o estudo do ITCD e do IPVA. Tá bom? Vai na telinha para a gente ver mais. Então, além desses tributos que são os impostos, constituem também tributos da competência do Estado as taxas. Quais são esses tipos de taxas que nós temos aqui no Estado de Roraima? São as taxas de polícia, pelo exercício do poder de polícia, ou a taxa de serviços, pela utilização, seja ela efetiva, realmente utilizada, ou potencial, colocada à disposição, de serviços públicos específicos, porque tem uma unidade autônoma de serviço ali, e divisíveis, ou seja, que pode ser dividido em vários, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E também o que nós chamamos da contribuição de melhoria. Então, nós temos impostos, nós temos as taxas, tanto a de serviços quanto a de polícia, e nós temos também o que nós chamamos de contribuições, contribuição de melhoria. Esses são os três tributos que nós podemos cobrar aqui de acordo com o Código Tributário do Estado. Vamos lembrar que você tem que acrescentar nesse rol de tributos a contribuição previdenciária a cargo do servidor estadual. Essa está prevista lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Então, acrescente ao rol a contribuição previdenciária a cargo dos servidores estaduais, que deve ser cobrada pelo próprio Estado. Tá certo? Bom, ainda no artigo 3º, nós vamos ver do Código algumas importantes informações sobre limitações ao poder de tributar, que vão, a princípio, amparar o Estado, né? No caso aí, o Estado de Roraima. Só que o interessante aqui é que essas limitações ao poder de tributar, elas vão lembrar para nós as imunidades. E vão lembrar também para nós os princípios constitucionais sobre matéria tributária. Então, imunidades e princípios constitucionais sobre a matéria tributária. Então, essas situações são interessantes porque elas nos remetem aí ao artigo 150 e seguintes ali da Constituição Federal. Olha aqui para mim. É claro que quando você fala de limitações ao poder tributar, nós temos dois tipos principais de limitações. Um deles são verdadeiras ações sobre o que nós chamamos a competência de tributar. Quer dizer, naquele momento você não pode ter nem competência para tributar, você não pode instituir lei para poder tributar aquela situação, porque ela está amparada por uma imunidade. A imunidade atua diretamente na competência do tributo. E nós temos as situações onde o princípio, né, constitucional é uma garantia fundamental de todos. Então, por exemplo, ninguém pode ser cobrado de um tributo que a princípio não seja instituído por uma lei. Quer dizer, a lei é que institui tributos no Brasil. Então, isso também é uma outra forma de limitar o poder de tributar do Estado de Roraima. Vamos ver mais? Vai na telinha. Artigo 3º. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado de Roraima exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, princípio da legalidade. Então, não pode aumentar o ICMS sem lei, não pode aumentar a alíquota do ITCD sem lei. Tem que haver a lei que estabeleça esse aumento. Princípio da legalidade tributária, artigo
É vedado ao Estado de Roraima instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes. Olha que coisa interessante. Princípio da isonomia ou da igualdade tributária, que é o artigo 150, inciso número 2, lá da Constituição Federal. Tá certo? E também é vedado ao Estado de Roraima cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, a lei não deve retroagir para pegar fatos geradores anteriores à vigência da lei. Tá certo? Isso, a princípio, é o princípio da irretroatividade, também previsto na Constituição Federal. Então, irretroatividade. Certo? E também é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Ou seja, aqui já é o princípio da não surpresa, é o princípio da anterioridade, também conhecido como princípio da anterioridade anual, né? Quer dizer, dentro do mesmo ano eu não posso cobrar um tributo instituído ou majorado naquele ano, eu tenho que cobrar somente a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte. Tá certo? É o princípio da anterioridade anual. Professor Tudão, quando eu leio o artigo 3º e seus incisos e comparo com a Constituição Federal, eu vejo que está faltando coisa. O que acontece? Olha aqui para mim. Então, por causa disso, a noventena não funciona em Roraima, porque você vai ver que aí que não vai aparecer a noventena. Quer dizer, não, é porque o código anterior à mudança que trouxe a noventena, né? A noventena ela veio a partir da emenda em 2002, quer dizer, então o código anterior a isso, então não foi alterado quanto a isso, mas não significa que a noventena não gere efeitos, né? O princípio dos 90 dias não gera efeitos dentro do Estado de Roraima. E é interessante, o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, foi mudado pela emenda 42 em 2003, tá certo? Volta para a telinha, então veja essa informação importante. Bom, é vedado ao Estado de Roraima instituir tributo com efeito de confisco. Então, o confisco é a retirada de toda a receita ou de todo o recurso do contribuinte. O confisco é a retirada de todo o recurso do contribuinte. Então, é vedado você utilizar, né, dessa forma, né, com efeito de confisco. Então, é importante que a gente saiba como é que funciona essa situação, porque às vezes alguém pode te perguntar, né? Quer dizer, pode um ICMS com alíquota de 50% no Estado de Roraima? Aí, se você perceber que aquela situação é um absurdo, que vira um confisco, você pode alegar, não, deve ter alguma resposta nesse sentido. É vedado estabelecer limitação ao tráfego, seja de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então, é vedado estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens. É verdade, né? Por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, vedado esse estabelecimento dessa limitação ao tráfego. Vedado, mas nós temos aí a exceção, que é o pedágio. Então, o pedágio pode ser cobrado pelo Estado de Roraima. Se for cobrado, vai ser uma taxa, e se for cobrado, ele pode realmente criar essa limitação ao tráfego. É vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço do município. É interessante, que da União também, né? Quer dizer, é que ele está falando do município que está pensando somente nos municípios dentro do Estado de Roraima. Mas é vedado instituir o imposto ao patrimônio, renda ou serviço. Aqui nós chegamos nas imunidades. E aqui nós temos a imunidade recíproca, né? Prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha A.
Então, a imunidade recíproca é a imunidade que o Estado não pode cobrar tributos sobre patrimônio, renda ou serviço do município e nem da União, e vice-versa. Também é vedado instituir imposto sobre o templo de qualquer culto. Então, a imunidade aqui é a imunidade religiosa. É uma outra circunstância, é uma outra situação propriamente dita, imunidade religiosa, tá certo? E, por conseguinte, nós temos uma terceira situação, é vedado também instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive as fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação ou assistência social, sem finalidade lucrativa, atendidos os requisitos da lei. Então, a imunidade das pessoas jurídicas de direito privado, imunidade privada. Então, também nós temos essa situação. E a imunidade aqui dos livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. A imunidade objetiva, ou seja, a imunidade quanto aos objetos. Livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão de livro, jornal, periódico. Então, essa imunidade também é muito importante, a imunidade quanto aos objetos, livro, jornal, periódico e seu papel. Professor, eles não citaram aqui a imunidade musical, né? Mas você vai sempre ler, volta essa informação importante, olha aqui para mim. Você vai sempre ler o Código Tributário do Estado e vai comparar com a Constituição Federal. O que está faltando ao Código, você acrescenta. O que estiver contrário entre o Código e a Constituição, vale a Constituição Federal, o princípio da recepção, né? Quer dizer, a teoria da recepção só permite recepcionar os textos, né, que a princípio estiverem de acordo com a Constituição Federal. Se não está de acordo, não foi recepcionado, não é vigente, não é válido. Tudo bem? Volta na telinha. Então, a imunidade musical já está prevista na Constituição Federal, então é como se nós considerássemos ela presente aqui no nosso Código Tributário do Estado. Bom, a vedação do inciso 6 a linha A, então a imunidade recíproca, ela é extensiva a autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, a imunidade recíproca, também conhecida como imunidade recíproca extensiva, tá certo? Então, as fundações e as autarquias entram também nessa imunidade. A vedação do inciso 6, a linha A do parágrafo anterior, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pela norma aplicável a empreendimentos privados. Ou seja, quando o município fizer algo visando lucro, ele se compara ao empreendimento privado. Ou quando o município haja pedindo uma contraprestação ou um pagamento de um preço ou de tarifa de um usuário, ele também age como alguém que é um empreendimento privado. Então, nessas situações específicas, nós vamos dizer que não caberá a imunidade recíproca. Então, quando o Estado se compara ao particular, ele, a princípio, deve, né, pagar como se fosse um particular, o imposto. Né? E também nem o exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. Então, quer dizer, se a princípio o Estado de Roraima vender lá um determinado imóvel para o João, aquilo que a princípio estava sobre imóvel, que era imunidade, né, quanto a imposto sobre propriedade, por exemplo, ou quanto à transmissão, quando for transferido para João, que é o comprador promitente, né, aquele que faz a promessa de compra, nós vamos entender que já há uma transferência aqui e por causa disso já há incidência do nosso tributo, tá certo? Então nós já temos essa situação propriamente dita para a gente poder entender e levar para a prova, tá? As vedações impressas do inciso 6, as linhas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Então, ele está falando da imunidade religiosa, a linha B, e imunidade das pessoas jurídicas de direito privado, partido político,
sindicato trabalhador, entidade assistencial educacional sem finalidade lucrativa, fundação partidária, todo mundo ali está dentro de uma situação de imunidade, mas desde que o patrimônio, a renda e os serviços que estejam relacionados à imunidade estejam relacionados com as finalidades essenciais das entidades ali mencionadas. A lei vai determinar as medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, aqui é o princípio da transparência. No princípio da transparência, nós entendemos que a lei determina medidas para que consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias e também sobre os serviços propriamente ditos. Então, essa é uma situação interessante aqui para a gente poder trazer. Quer dizer, o princípio da transparência obriga a informação aos consumidores de quantos % lá de imposto ele está pagando, de contribuição ele está pagando em cada produto. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica federal, estadual ou municipal. É interessante que o texto aqui está um pouquinho diferente do artigo 150, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, e a gente só tem que lembrar a respeito dessa situação. Quando ele fala anistia ou remissão, beleza, né? Só pode ser dado por lei específica, né? Mas o que fala o artigo 150, parágrafo 6? Fala de benefício fiscal, inclusive da isenção. Quando a gente fala de benefício fiscal, aí o artigo 150, parágrafo 6 já fala: o benefício fiscal só poderá ser concedido mediante lei específica. Mas nós temos a exceção, que é o ICMS, que aí a lei complementar vai falar qual que é a forma, e a forma são os convênios. Então, mesmo o artigo 150, mesmo o artigo 3º, parágrafo 5º do CTM, né, o Código CTE, né, Código Tributário do Estado, falar que a anistia ou remissão precisa de lei específica, depende do quê? A Constituição diz que se for do ICMS, ela não vai precisar de lei específica, ela precisa de convênio. Tá certo? Então, tem que olhar o que está no Código Tributário Estadual e comparar com o que está na Constituição Federal. Olha aqui para mim. Então, se for para outros impostos que não ICMS, então ITCD, o IPVA, anistia, que é o perdão da dívida por completo, anistia, que é o perdão da multa, remissão, que é o perdão da dívida por completo, serão concedidos mediante lei específica? Beleza, essa frase está correta. Para o ICMS há exceção. É necessário a presença de convênios, né? Convênios celebrados perante o Conselho Nacional de Política Fazendária. Vamos fazer uma telinha em branco para isso? Vai lá para a gente ver. Então, ó, eu preciso então entender que para os benefícios fiscais é necessário lei ordinária específica. Então, entre os benefícios fiscais está sim a anistia, está a remissão, anistia com perdão da dívida, remissão com perdão da multa, Coloca aqui, ó, perdão da multa. Remissão como perdão da dívida por completo, tá certo? Anistia, remissão, né? O que mais? Anistia, remissão, a isenção propriamente dita, né? Então, na verdade, o que acontece? Para o ICMS, quem vai tratar da matéria é a lei complementar. A lei complementar existe, vigente hoje, a lei complementar número 24/75. Ela regula no artigo 1º que os convênios celebrados perante o Estado, com os outros Estados, é que vão ser utilizados aí, né? Convênios celebrados perante o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Tá certo? Então,
Isso resume o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 1º da Lei Complementar 24/75 e agora o artigo 3º do Código Tributário do Estado de Roraima, que fala no parágrafo 5º a respeito da matéria. Tudo bem? Tomem cuidado. Olha aqui para mim. Com isso nós encerramos esse bloco. Firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.